Bom, galera, continuando então, mais um passinho na nossa teoria. A gente vai definir agora o que é solução do sistema linear. E a coisa tem que ser feita do jeito mais natural possível, né? Basicamente, o que é solução do sistema? É uma solução, quer dizer, uma n-upla, que satisfaz todas as equações do sistema. Né? Basicamente, isso que vai aparecer aqui, ó, uma solução de um sistema linear é uma n-upla, S1, S2, S3, Sn, tal que todas as equações são satisfeitas quando a gente substitui as variáveis pelos números. Tá, gente? Basicamente assim, ó, aqui eu tenho o meu sistema, né? Só para todo mundo entender o que eu estou falando. E o S1, S2, S3, Sn tem que satisfazer a primeira, né? Quando eu troco o x1 pelo S1, o x2 pelo S2 e assim por diante. Tem que satisfazer também a segunda, também a terceira, né, até a mésima equação. Aliás, essa é uma prova real que a gente pode fazer. Né? Daqui a algum tempo a gente vai estar fazendo escalonamento, a gente vai estar fazendo resolução por matriz inversa, entendeu? Aí tu chegou na solução, aí, ai meu Deus, mas será que é isso mesmo? Então, querido, faz a prova real. Né? Verifica equação por equação se aquela tripla, se aquela n-upla satisfaz ou não satisfaz. Né? Só vai ser solução quando ela satisfaz todas as equações do sistema. Bom, galera, e mais uma pitadinha de teoria antes da gente partir para os exemplos. Né? O conjunto de todas as soluções do meu sistema é chamado conjunto solução ou solução geral. Né? A gente vai ver daqui a pouquinho que a solução não precisa ser única. Tá? Pode ser que tenha infinitas soluções, né? E o conjunto de todas essas n-uplas, de todas essas soluções, a gente chama de conjunto solução ou solução geral. Enfim, galera, nada melhor para a gente entender do que um exemplo. Né? Um exemplo de um sistema, e aí eu vou colocar algumas n-uplas e a gente vai pensar se é solução ou se não é solução. Tá? Então, por exemplo, eu tenho esse sistema aqui, x mais 2y igual a 0, x menos y mais e igual a 0, 2x mais y mais e igual a 0. Inclusive, ele é chamado de sistema homogêneo, né, porque os resultados aqui são todos zero. E eu gostaria de verificar se, primeiro, essa tripla S é solução, se a tripla U é solução e se a tripla V é solução. Tá, e eu vou lembrar, a definição tem que satisfazer todas as equações do sistema. Tá? Então vamos começar pensando um pouquinho sobre a S. Tá? Deixa eu marcar aqui. Ó. Vamos analisar primeiro a S. A S está me dizendo que o x é 0, o y é 0 e o z é 0. Tá? Então vamos pensar, gente. Ó. Substitui na primeira equação. Né? Aqui eu vou ter 0 mais 2 vezes 0, vai dar 0. Ok. Primeira equação está ok. Na segunda, 0 menos 0 mais 0 vai dar 0. E na terceira, 2 vezes 0 mais 0 mais 0 também vai dar 0. Né? Aliás, o 0, 0, 0 é sempre solução de um sistema homogêneo. Né? Se os resultados aqui são zeros, aqui não importa, né, gente? Se eu colocar 0 no lugar das variáveis, vai dar 0 no final. Então, consequentemente, a S é sim uma solução do meu sistema. Tá? Agora vamos verificar a U. Vamos pensar um pouquinho sobre a U. Né? O que está acontecendo aqui? Ó? Deixa eu apagar essa verificação para a gente analisar a U. O x é 4, o y é menos 2 e o z é 1. Tá? Então, a primeira equação, como é que vai ficar? Ó? 4 mais 2 vezes menos 2. Tá? Então, vai dar 4 menos 4. Né? Estão conseguindo fazer de cabeça? Maravilha! 4 menos 4 que vai dar 0. Então, a primeira equação está ok. Né? Ah, professor, então é solução. Calma, calma, porque a solução tem que satisfazer todas as equações. Né? E daí olha só o que acontece na segunda. Ó. Na segunda eu vou ter 4 menos menos 2, então vai dar 4 mais 2 mais 1. 4 mais 2 mais 1 não é zero nunca. Né? Quer dizer, não fechou, portanto, a U não é solução do meu sistema. Tá? Não esquece, tem que satisfazer todas as equações. E, finalmente, a V. Vamos fazer uma verificação aqui para ver se a V é solução ou não. Né? Bom, a primeira equação, galera, como é que fica? A primeira equação vai dar 2 menos 2. Tá? Estou fazendo de cabeça aqui, tá?
2 menos 2 vai dar 0, ok? A segunda equação vai ficar 2 mais 1 menos 3, né? 2 mais 1 menos 3 dá 0, ok? E a terceira equação vai dar 4 menos 1 menos 3. E maravilha, gente, é isso aí. 4 menos 1 menos 3 vai dar 0 também. Então está verificado, portanto V é uma solução do meu sistema. Né? Olha só que exemplo legal, olha só que exemplo interessante. Nesse sistema com 3 equações e 3 variáveis, a solução não é única. Né? Daqui a pouquinho a gente vai ver melhor por que acontece isso, entendeu? Eu tenho pelo menos 2 soluções aí. Quer dizer, o conjunto solução, né, a solução geral, não é um conjunto unitário. E aí a gente vai ver logo em seguida também que dependendo da quantidade de soluções, o sistema pode ser classificado em categorias diferentes. Né? Mas enfim, gente, ó, basicamente o que interessa até agora, né? Para saber se uma tripla é ou não solução, a gente confere, a gente faz um checklist, né? Vai vendo equação por equação e se satisfaz todas as equações, então a tripla vai ser sim uma solução do meu sistema. Bom, queridos, então como eu falei, dependendo da quantidade de soluções, o sistema é classificado em categorias diferentes. Né? O que a gente tem? Ó, vamos gravar esses nomes, que esses nomes vão ser bem importantes, hein? A gente vai ter o sistema possível e determinado, né? O famoso SPD. Né? Quando é que vai ser um SPD, possível e determinado? Quando eu tenho uma solução, uma única solução. Né? Significa que eu consigo resolver, por isso a gente chama de possível, tá? E determinado, porque eu consigo determinar que a solução é aquela ali e nenhuma outra. Tá? Possível e determinado é aquele que admite uma solução. Depois eu vou ter possível e indeterminado. Né? Possível e indeterminado é aquele sistema, o SPI, né? É aquele sistema que eu consigo resolver, só que tem infinitas soluções. Ele admite infinitas soluções. E, finalmente, sistema impossível é aquele que não tem solução, o SI, aquele que a gente não consegue resolver. Tá? Então, grava bem. Possível e determinado, eu tenho uma solução. Possível e indeterminado, eu tenho infinitas soluções. E o impossível é quando não tem solução. Tá? Vai ter livros, gente, que vão falar, ao invés de possível e impossível, compatível e incompatível. Tá? Mas essa é a nomenclatura que a gente vai usar aí nas listas e também nas avaliações de vocês. Bom, galera, deixa eu fazer uma observação bem legal que talvez alguns de vocês tenham pensado sobre isso. Né? Que na classificação que eu acabei de falar, eu falei assim, ó, uma solução, né? Uma única solução, infinitas soluções ou não tem solução, que é o SPD, SPI e SI. Tá? Mas aí alguém podia perguntar, tá bom, professor, mas e aqueles sistemas que têm duas, apenas duas ou 3 soluções? Enfim, gente, essa observação, de certa forma, ela vai resolver isso. Porque olha só que legal, ó. Se eu tenho um sistema, tá? Isso é bem legal, bem interessante. Se eu tenho um sistema de equações lineares que tem 2 soluções, ele admite pelo menos 2, então ele admite infinitas soluções. Né? Quer dizer, se eu tenho 2, eu não tenho só 2, eu tenho infinitas. Por que isso acontece, gente? Porque olha só, deixa eu explicar para vocês. Se eu tiver S1, S2, S3, é uma solução. Tá? Estou trabalhando aqui com 3 variáveis, mas é genérico. Tá? A mesma argumentação eu podia fazer para N variáveis. Então, assume que S1, S2, S3 é uma solução. E assume que U1, U2, U3 é solução também. Então, a gente consegue provar, gente, não é difícil, vocês podem tentar fazer como exercício, provar que qualquer cara dessa forma aqui, ó, alfa que multiplica S1, S2, S3, mais beta que multiplica o1, o 2, o 3, tá? O alfa está multiplicando todos os números aqui e o beta está multiplicando todos os números aqui. Essa tripla, né, no final das contas eu vou ter uma outra tripla aqui e essa tripla também vai ser solução se o alfa mais beta for igual a 1. Né? Olha só que interessante, gente. Se eu tenho 2 soluções,
eu consigo produzir infinitas soluções. Né? Porque, por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, 0,5 da primeira mais 0,5 da segunda. Pronto, criei mais uma solução diferente. 0,1 da primeira mais 0,9 da segunda. Criei outra solução diferente. Entendeu? Então isso é muito interessante. Por que não existe a classificação com exatamente duas? Porque se tem duas, se o meu sistema possui duas soluções, consequentemente ele possui infinitas soluções e aí a gente classifica como possível e indeterminado. Bom, galera, e para a gente fechar essa primeira parte aí de sistemas lineares, deixa eu dar uns exemplos assim bem tranquilos, tá? Bem coisa de ensino médio ainda, só para a gente pensar na classificação, né? Classificação em possível determinado, possível indeterminado e impossível. Tá? Então vou colocar 3 sistemas aqui e eu queria que vocês tentassem reconhecer qual é qual, entendeu? Qual que é SPD, qual que é SPI e qual que é o SI, né? De repente pausa o vídeo, pensa um pouquinho e logo em seguida a gente confere um por um. Bom, galera, vamos pensar nesse primeiro aqui então. Né? O que está acontecendo? X mais Y igual a 10, 3x menos 2y igual a 15. A gente ainda não discutiu nenhum método para resolver, né? Mas isso é uma coisa que eu tenho certeza que vocês viram no ensino médio. Né? A gente poderia fazer, por exemplo, uma substituição aqui, isola uma letra, substitui na outra, né? Ou dá para fazer por adição. Né? A adição é um jeitinho bem legal, bem esperto. Né? Porque olha só, o que eu faria aqui, gente, nesse primeiro, se eu quisesse resolver? Né? Eu multiplicaria a primeira equação toda por 2, né? Porque daí eu vou ter 2y e menos 2y. Né? Quer dizer, somando as equações eu consigo eliminar o y. Entendeu? Então, basicamente, eu vou ter aqui, ó, deixa eu colocar 2x mais 2y igual a 20. Né? Eu estou resolvendo o ensino médio, entendeu? Estou usando técnicas de ensino médio. E a outra equação eu vou repetir. 3x menos 2y igual a 15. Tá? O que acontece? Eu posso somar as equações, né? E somando as equações vai acontecer um cancelamento bem legal aqui, ó, 2y cancela com menos 2y, e daí vai sobrar 5x igual a 35. Né? Consequentemente, eu consegui determinar o x vale 7. E como a soma tem que dar 10, né? X mais y tem que dar 10, dá para a gente saber automaticamente que o y tem que ser igual a 3. Tá? Então, olha só o que está acontecendo aqui, gente. A gente conseguiu calcular a solução. Né? Só pode ter uma, entendeu? Porque a gente fez as operações matemáticas aqui e a gente chegou que a única solução é 7 e 3. Entendeu? Então, esse primeiro sistema, o que é? Esse primeiro sistema é do tipo SPD. Sistema possível e determinado, e inclusive usando ali o ensino médio a gente consegue determinar qual vai ser a solução. Tá bom? No segundo já acontece uma coisa um pouquinho diferente, porque olha só, o segundo ele aparenta ter duas equações, né? Parece que tem duas equações, mas na na prática mesmo, gente, eu só tenho uma, né? Porque olha só o que está acontecendo, ó, x mais y igual a 10, né? E aqui eu multipliquei essa equação por 2. 2x mais 2y igual a 20. Entendeu? Então, o que está escrito aqui na segunda equação é praticamente a mesma coisa que o que está escrito na primeira. Em outras palavras, gente, uma solução da primeira também vai ser uma solução da segunda. Entendeu? Por exemplo, a dupla, sei lá, 8, 2. A dupla 8, 2, né? X igual a 8, y igual a 2, satisfaz a primeira e também satisfaz a segunda, pode conferir. Né? 7, 3 satisfaz a primeira e também satisfaz a segunda. Quer dizer, eu tenho pelo menos duas soluções que eu já falei. E se eu tenho pelo menos duas, aquela observação de antes eu tenho infinitas. Né? Consequentemente, o segundo sistema ele vai ser possível e indeterminado. Ele vai ser um SPI, ok? E finalmente, para a gente terminar o último exemplo, ó, x mais y igual a 5, ok? E aqui eu tenho o dobro, ó, 2x mais 2y. Bom, se x mais y é igual a 5, 2x mais 2y teria que dar 10, né?
porque eu estou dobrando as variáveis, só que não está dando 10, está dando 12. Né? Quer dizer, gente, esse sistema aqui, tu pode até tentar, tu pode isolar, pode tentar fazer uma adição, mas tu não vai chegar em nenhuma solução, porque esse sistema ele é do tipo impossível, tá? Não tem solução, porque uma solução da primeira equação ela seria incompatível com a segunda, entendeu? Então tu não vai encontrar uma dupla que satisfaça ao mesmo tempo a primeira equação e a segunda equação. E, portanto, esse sistema é impossível.